Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de CSS3. Na aula de hoje nós vamos ver como formatar formulários. A parte de formatação de formulários é uma parte bastante elaborada e bastante demorada. Por isso eu optei por pegar um exemplo de formulário que é muito comum da gente trabalhar, que é o formulário de login. Eu criei um arquivo HTML chamado aula09.html, criei um arquivo CSS também com o mesmo nome, aula09.css, com aquela mesma estrutura que a gente já conhece. Criei dentro da nossa body uma tag main chamada tela principal, uma section de conteúdo e dentro da section coloquei o título H1, que é do nosso login. Criei uma divisória para poder criar uma linha, que só é um enfeite basicamente, não é obrigatório criar isso aqui. Criei um formulário, deixei aqui o action vazio por enquanto e defini que o método que a gente vai usar é o método post. Como só tem um formulário em tela, eu não optei por colocar nenhum ID, nenhuma class, mas a gente poderia colocar ID e class para o nosso formulário. Daí, eu criei a seguinte estrutura. Para cada campo meu, seja ele de texto, e-mail, senha ou o que quer que seja, eu criei uma divisória com a classe formGroup, tá? Ou seja, grupo do formulário. É um grupo de dados do formulário. A gente poderia colocar input group, input, o nome que você quisesse. Eu coloquei um label, que é um rótulo, e coloquei o input de cada um deles. Coloquei também aqui uma div class underline, só porque eu estava fazendo alguns testes, mas não tem necessidade nenhuma dessas divisórias estarem aqui, tá? Elas são só um extra que eu ia colocar, mas acredito que não há necessidade. Em todas elas eu coloquei um name, um ID e um placeholder. É importante você trabalhar o placeholder nos inputs, assim como é importante também você trabalhar com o label. Aqui no label eu esqueci de colocar o for, que tem que ser o nome do ID. No caso aqui, nome. Aqui no caso o for tem que ser e-mail. E aqui tem que ser senha. Então os types são bem simples. Text, o type e-mail e o type password. Daí eu criei um form group para poder armazenar o meu botão de logar, que é do tipo submit, dei um ID para ele, bt-logar, para poder ficar fácil a formatação. Então CSS não tem muito mistério. Se você já acompanhou as aulas do nosso curso de HTML5, você vai conseguir fazer um formulário semelhante a esse, ou até melhor do que esse, com certeza. Já o nosso CSS, eu fiz o import da nossa fonte Poppins, lá do Google, com os tamanhos 100, 200, 300, 400, 500 e 700. Fiz aquelas formatações básicas no seletor global, de margem, padding 0, box size em border box, fiz a formatação da fonte, defini uma font size de um rem para toda a minha página, ou seja, para tudo que tiver na página. Fiz a formatação da minha body com no mínimo uma largura de 100 VH, ou seja, no mínimo 100 da área visível horizontal. No mini height eu defini 100 VH, que é no mínimo 100 unidades visíveis da nossa viewport, no sentido vertical. Defini um background radial gradiente em formato de círculo, escolhi as cores utilizando aqui o nosso Simple Material Design Palette, que eu já indiquei para vocês lá no curso de HTML5. Utilizei o Display Flex, o alinhamento horizontal centralizado, o alinhamento vertical centralizado. Fiz a formatação da section para ocupar 100%, lembrando que é dentro da section que está o nosso formulário. Defini que o nosso background da section vai ser na cor branca, defini um padding para ele, um border de 8 pixels, coloquei um box shadow de 3 pixels com nenhum deslocamento nem para esquerda nem para direita, ou seja, 0 e 0, significa que ele vai ficar em volta do elemento, na cor branca. Fiz a formatação aqui do meu H1, só que aqui no H1 eu utilizei uma pseudo-classe ou um pseudo-elemento chamado before. O before é o antes, ou seja, antes do meu H1, o que eu quero colocar? Eu tenho o before e tenho o after. O after é depois. Então, antes do meu H1, eu quero desenhar uma linha, como essa aqui, ó. Então, quando você utiliza o before, você é obrigado a utilizar a propriedade content. Você pode geralmente passar aqui que ela vai ter um conteúdo vazio, caso você queira desenhar algo. Caso contrário, você pode colocar aí exatamente o símbolo ou o conteúdo que você quer que apareça antes. A position tem que ser absolute e o elemento pi tem que ser relativo. Defini aqui uma largura de 35 pixels, uma altura de 5 pixels, defini que ela vai ficar a 3 pixels da parte de baixo do elemento pi, que no caso é o H1, defini que o nosso background vai ser linear, defini ele indo desse azul claro para esse azul escuro, e para que esse before utilize o position absolute, o elemento pi dele tem que ter o position relative. Daí eu fiz a formatação do formulário. Isso é um detalhe estético. Depois vocês podem dar uma olhada no documento, que geralmente eu deixo o link aí na descrição do vídeo.
A formatação do formulário eu fiz o seguinte, eu defini que a largura do meu formulário vai ser de 350 pixels. Eu poderia definir 300, 320, 350, 400, isso aqui fica bem ao critério de como você definiu o seu planejamento da parte estética e visual do seu formulário. Mas sempre leve em consideração os tipos de conteúdos que tem, visibilidade, legibilidade, o design sempre tem que ser focado, além da estética, para a questão funcional e de acessibilidade. Os labels, eu disse que eu vou utilizar um display none, ou seja, no one, ou seja, eu não quero mostrar os labels. Aí você pode pensar assim, então por que a gente colocou? Os labels, eles são importantes como recursos de acessibilidade. Então aplicativos que fazem leituras de tela, eles utilizam os labels, eles utilizam os placeholders. Então se você não usa os labels, não utiliza os placeholders, você faz formulários com recursos sem acessibilidade. Então aqui eu só utilizei o display none, mas você poderia deixar o display none e depois trabalhar uma formatação no CSS para poder exibir ele em tela, posicioná-lo em tela, fazer um efeito que inclusive a gente encontra em alguns exemplos que o Bootstrap utiliza. A formatação genérica do input, ou seja, de todos os inputs que eu tenho, que são só 3 aqui em tela, eu defini a propriedade outline none. Outline é como se fosse uma borda. Quando a gente clica num campo, a tendência é ele ficar com um contorno. O contorno é o que a gente chama de outline. A mesma coisa no botão. Quando você clica num botão ou usa o tab para poder ir passando e fazendo a seleção, ele faz uma marcação em torno do botão. Isso a gente chama de outline. Então eu defini aqui o outline none. Defini uma margem de 0,75 rem para cima, 0 para a direita, 0,625 para baixo e 0 para a esquerda. Defini um pad de 0,75 rem, position relative. Defini aqui que ele vai ocupar 100% da largura de tela. Ele vai ter uma borda de 1 pixel sólida numa cor bem clarinha. Aqui eu coloquei o EC, que é um cinza bem próximo do branco. Defini um arredondamento de bordas de 5 pixels. Então com isso eu tenho um campo bem sutil. Algumas pessoas inclusive tiram a borda, deixam às vezes só a borda embaixo ou só a borda em cima. Então isso é uma questão de estilização bem pessoal. Eu defini um detalhe para o focus, ou seja, quando eu clico, ele faz uma formatação. O que eu pedi para ele fazer? Para ele desenhar uma borda embaixo de 2 pixels sólida numa cor azul. Então quando eu clico no campo, quando ele está em foco, o campo está em foco, ele fica na cor azul aqui na parte de baixo. Isso é só um dos exemplos do que você poderia fazer. Daí eu fiz formatações do nosso placeholder. O placeholder é esse texto que aparece aqui dentro. O placeholder a gente formata através do seletor input, aí a gente coloca 2 pontos e digita placeholder. E daí você faz as formatações que você quer, muda o tamanho, muda a cor, muda a posição. Porém, esse seletor ele não funciona bem em todos os browsers, em todos os navegadores. Então, para que ele funcione bem, por exemplo, no Chrome e em navegadores que utilizam o mesmo mecanismo do Chrome, você tem que utilizar o input placeholder com esse hack aqui, que é -webkit, -input, -placeholder. Toda vez que você utiliza -webkit, uma propriedade, você está utilizando um hack para poder utilizar uma propriedade que ainda não é comum de ser utilizada em todos os browsers por padrão. E aqui no caso do WebKit, você está utilizando no Chrome e variações de navegadores que utilizam Chrome. O -mos é do Mozilla Firefox, o -o é do Opera, o -ms é da Microsoft e assim por diante, tá? Então na documentação geralmente você tem acesso a esses hacks e você vai vendo qual tem que utilizar. O que eu defini é que o font size vai ser 0.75 rem, seja no Chrome, seja no Firefox ou em qualquer outro navegador genérico que conheça essa propriedade placeholder. Daí eu defini o seguinte, que quando eu estiver com foco no campo, eu quero, se for um navegador do tipo Chrome, eu quero fazer uma transformação. Eu quero mudar a posição dele no eixo X em -5 pixels, ou seja, ele vai mover para a esquerda. Se eu colocasse um valor positivo, ele iria mover para a direita. E eu quero que ele mova -15 pixels, ou seja, para cima. Se eu colocasse valores positivos, ele moveria para baixo. Então ele vai mover -5 pixels para a esquerda e -15 pixels para cima. E eu quero que isso aconteça numa transição que demore 0.5 segundos no modo Easy. E qual transição eu quero que dure 0.5 segundos Easy? Eu quero que a transição do Transform, da propriedade Transform, aconteça nesse tempo. E eu fiz a mesma formatação aqui para o placeholder focus do nosso Mozilla, tá? Que é o genérico ou do Mozilla.
No Mozilla não funciona bem esse recurso, tá? Eu já testei lá, não funcionou legal. Mas no Chrome funcionou. Então quando a gente clica, observem que o placeholder muda de posição. Vejam que ele vai lá para cima e sofre esse deslocamento um pouco mais para a esquerda. Tá? Então quando você preenche, o conteúdo obviamente vai sair de lá e aí você pode preencher os dados. Lembre-se que o placeholder só serve para passar informações para vocês de que tipo de informação você tem que colocar dentro daquele campo. Daí eu defini o seguinte: o nosso form group, ou seja, os nossos inputs aqui com os labels vão ter um display flex e um flex direction column, ou seja, em coluna. Eles vão ficar formando uma coluna só e um embaixo do outro. Por que isso? Porque se a gente mudar o tamanho do nosso navegador, vejam que o nosso formulário vai ficar legal e ele sempre um campo abaixo do outro. Daí eu fiz a formatação específica do nosso botão. Observe que quando eu posiciono a seta sobre ele, ele está com uma cor azul que não é muito escura. Quando eu posiciono, ele muda para uma cor azul mais escura, porém ele faz isso de uma forma um pouco mais lenta. Então defini um tamanho de fonte, um background, uma cor do texto, um pad, um margin top. Eu zerei a borda dele, tirei a borda para tirar o contorno do botão. Disse que ele não vai ter outline, ou seja, se eu clicar nele não vai ter um contorno. Defini um box shadow, um border radius. Então aqui são propriedades que a gente já viu em exemplos anteriores. Só que quando eu passar a seta em cima, ou seja, quando acontecer o hover, eu quero que o cursor mude para pointer, que o background mude de cor e eu quero uma transição da mudança desse background. Eu quero que esse background demore 0,5 segundos no modo easy para ele mudar de cor. Então quando eu posicionar a seta aqui, então eu tenho algo um pouco mais sutil. Então, a formatação desse nosso formulário, ela é uma formatação relativamente simples. Quando você vai trabalhar a formatação de formulários, pense da seguinte forma. Pense em formatar sempre do container que acomoda o formulário. Depois você pensa em formatar o formulário como elemento, o form. Depois você tenta formatar as divisórias, sections ou articles ou qualquer container que você tenha usado. Geralmente a gente usa divisória, que acomoda o seu label e os seus inputs, que acomoda o seu botão. E daí você vai fazendo as formatações dos labels, dos inputs, dos selects, dos buttons, dos botões rádio, dos botões checkbox e qualquer outro elemento do formulário. É sempre bom você definir IDs e classes, IDs para elementos que você vai fazer formatações específicas e classes para elementos que você vai fazer a formatação em pacote, em conjunto. Ou seja, uma formatação que vai valer para vários elementos. Vai lá no HTML, define uma classe e no CSS faz a aplicação dos estilos utilizando classes. O CSS3 ele é muito rico em recursos para a formatação de formulários. Então você tem que ir tentando fazer a formatação aos poucos, testando, experimentando, para que você faça uma formatação de um formulário para que ele fique com uma interface bem moderna e que lembre de fato telas de um aplicativo ou de um dispositivo ou de um sistema web, por exemplo. Tá certo? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais nos conceitos de CSS3. A aula de hoje vai basicamente ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!